estar neste momento com vocês, porque nós formamos uma família. E não, essa família não é por acaso. Por vezes os nossos formadores de opiniões espírita nos diz assim: faça o evangelho em casa. E eu estou quase assim sentindo, eu estou fazendo o evangelho em casa. Eu gosto de comentar e conversar com o público, que é muito mais importante do que se sentir um palestrante. Então, entre as bem-aventuranças, que são as máximas, são 8, hoje nós estamos comentando o capítulo 10, que é bem-aventurados os misericordiosos, cujo item é muito importante para que nós possamos entender melhor os nossos conflitos e como diminuí-los. Trata-se bem-aventurados que são os misericordiosos. Antes de mais nada, nós temos que entender o que é ser misericordioso, né? Porque ser misericordioso hoje em dia não é fácil. Porque nós estamos num mundo muito conturbado, nós estamos num mundo onde nós necessitamos muito dos ensinamentos de Jesus, e nós precisamos também acordar as pessoas para ser misericordiosa. Bem, nas minhas palavras, eu entendo que ser misericordioso é ter sensibilidade para entender as necessidades dos outros. Queira ou não queira, nós aqui todos temos a mesma necessidade, talvez com detalhes diferentes, mas as necessidades são iguais. Mas hoje o item que nós propomos, ou então que a mim foi confiado, é falar da indulgência. Eu estive num cafezinho da cidade, estava sentado comigo mais 3 pessoas, todas de nível universitário. Perguntei para as 3: vocês sabem a tradução que é indulgência? Não. Uma formada em engenharia, outra em engenharia de alimentos e outra em ciências sociais. Ninguém sabia o que era indulgência. O que nós precisamos entender é que as palavras de Jesus têm significado, e o enfoque espírita extrai a essência e nos dá para que possamos compreender o que ele veio nos trazer, para que possamos compreender e colocar em prática. Agora, a indulgência, nós podemos entender que está na literatura, vem da palavra indulgio, latim. E que significa a palavra indulgio? No dicionário do Aurélio Duarte de Holanda: pronto para perdoar. Então nós estamos tratando hoje de um assunto que é muito importante, porque na sua essência, esse pronto para perdoar, será que nós aqui estamos todos prontos para perdoar? Será que nós aqui estamos todos com esse sentimento? O que será que se compõe a palavra indulgência? Com a colaboração do público, eu sei que alguém vai falar assim: dentro da palavra indulgência tem muitos significados, e tem mesmo. Quem aplica a palavra indulgência na sua expressão, dentro dela vai ter o perdão, vai ter a humildade, vai ter a tolerância, vai ter a compaixão, vai ter a honestidade, vai ter todas as qualidades possíveis dentro da indulgência. O que nós ainda não sabemos muito direito, né? Mas estamos sabendo agora. Então, conforme o dicionário, é pronto para perdoar. E também tem mais 2 significados: dissimular e saber relevar. Quem é que sabe relevar aqui? Quem será de nós aqui que sabe relevar? Porque tolerar
Não é fácil. Relevar não é fácil. Por vezes nós estamos aí conversando com certas pessoas e às vezes nós colocamos mal algumas palavras e surgem alguns conflitos. E o nosso orgulho, o filho principal, né? o pai principal, que é o egoísmo, está pronto para contestar. Prontinho para contestar. É onde surge a falta de relevância, a falta de tolerância, para que nós possamos defender o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Olha aí a falta de indulgência. Olha como nós estamos compreendendo mal as lições de Cristo. Agora, muitas pessoas pensam que defender o seu egoísmo, defender o seu orgulho, é colocar em evidência a palavra nua e crua. Não, eu tenho que ver a minha verdade nua e crua. Não vou deixar para trás. Então, assim, essa composição que tem esse pensamento dessas pessoas, normalmente essas pessoas, ela tem um quadro emocional. Não leva o desaforo para casa. Quem quiser me aceitar, me aceite, é assim. Às vezes as pessoas não levam o desaforo para casa. Às vezes nem a vida. É preciso repensar a nossa falta de humildade. Não devo satisfação a ninguém. Existem algumas restrições, porque nós dependemos um do outro e temos que dar sim algumas satisfações a alguém. Isso tudo depende. Existem exceções, mas nós precisamos usar o bom senso. Agora, o que precisamos repensar é que nós vivemos uma vida social, somos seres gregários, somos seres que um depende do outro, não tem como não depender do outro, cada um no seu segmento. Agora, pensa bem uma pessoa que tem a falta de indulgência, que é intolerante. Pensa bem essa pessoa militando no seio social. Desta maneira, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que essa pessoa pode ser mal vista, uma pessoa crítica, uma pessoa intolerante, uma pessoa que aonde quer que vá, ele é considerado um homem bomba, ou uma mulher bomba, ou um ser complicado, que por vezes ele torna o ambiente assim um tanto pesado, e na vida particular dele ele perde até certo tipo de noção de que ele precisa de uma ascensão dentro da sociedade. Por vezes, por nós não temos um pouquinho de indulgência, perdemos até oportunidades profissionais, oportunidades dentro do seio religioso, oportunidade aonde quer que nós estejamos, pela falta de indulgência. E pela falta de indulgência, nós podemos complicar e criar inimizades. E todos nós sabemos disso. Algumas pessoas falam assim: eu tenho um vizinho insuportável, eu não aguento mais ele. O que fazer então? É usar a tolerância. É usar o quê? Da bem-querência. Tudo passa. Daqui a pouco as pessoas estão modificando seus valores. Agora, vamos e venhamos, né? A falta de relevância, por vezes, nos dá e nos surpreende em todos os pontos da nossa vida. Nós vamos entrar em certos assuntos, justamente para que nós possamos entender essa palavra e deixar de ser bruto, deixar de ser primitivo, ter menos atitude preconceituosa, porque esta virtude faz parte de uma sensibilidade daquelas pessoas que querem crescer espiritualmente.
Mas indulgência quer dizer perdoar e quer dizer esquecer. Os dois estão juntos. Os dois, né? Isaías, claro, diz que 90% da humanidade não tem condições de perdoar. E é certo que se nós observamos o planeta no seu todo, se nós observamos os segmentos sociais que existem nas diversas regiões, tem região no nosso planeta que está em completa confusão pela falta de indulgência, pela falta do perdão, ou pela falta da religiosidade. Porque Deus é simplicidade, Deus é sabedoria, Deus é amor, e alguma coisa tem que ser revista, alguma coisa tem que ser modificada para que nós possamos estar melhor dentro desse planeta e ter oportunidade de crescimento. Se a religião é a expressão do amor, então vamos ter religiosidade, né? Agora, em Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26, diz Jesus: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto ele estáis a caminho, a fim que o vosso adversário não entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e sejais aprisionados. Existe a lei de ação e reação. O que se planta é o que se colhe. Não tem jeito. Nós não podemos sair dessa lei que é natural, é uma lei de Deus. E nessa palestra nós precisamos aprender e compreender que nós precisamos aprender a esquecer. Não esquecer patologicamente, dizendo, mas aprender a ter menos ressentimento dos conflitos que nós mesmos causamos, né? Porque sempre que nós observamos os conflitos, esse mesmo conflito que observamos está dentro de nós. Nós levamos um choque quando nós topamos com aquelas inqualidades que nós observamos no outro, porque está em nós. Bem, muitas vezes nós precisamos ter uma troca de choque para os destinos mudar a posição das nossas vidas. Deus não vai distribuir aleatoriamente doenças para os nossos irmãos aqui da terra. Não vai mesmo. Muitas vezes nós somos chamados pela providência espiritual para ter um pouquinho mais de esquecimento e uma doença nos pega no caminho. Aí nós somos internados, aí nós passamos por um processo, melindroso, achamos que sofremos, mas a providência divina sabe o que faz. A providência divina nos dá aquela possibilidade da gente esquecer certas coisas. Muitas das pessoas dizem assim, olha, depois que eu fui internado, depois que eu passei por certas doenças, olha, parece que eu modifiquei um pouco. Parece que eu aceito melhor os meus amigos, parece que eu compreendo melhor a vida, parece que eu fiquei melhor, não sei. Parece que eu esqueci de alguma coisa, o que é verdade. Cada um que nós conversamos e passou pelo estágio doentio ou prolongado, ou que foi uma coisa, ou que seja intermitente, nós caímos no vazio e voltamos a compreender que foi necessário passar por isso. É uma espécie de burilamento, um esmerilhamento. Então, nós precisamos aprender que o nosso adversário é o nosso caderno de lição, queira ou não queira. É o nosso caderno de lição. Mas vamos entrar, né? Há quem diga, mas quais os benefícios proporcionando
Que benefício proporcionamos ao próximo sendo indulgente? Se nós somos pacientes, tolerantes, qual os benefícios que nós prestamos para o próximo? Ao próximo ele se sente sensibilizado, ele se sente, reconfortado, porque nós vamos dar um acolhimento através dessa procura que ele tem por nós, e nós vamos nos doar de energia para ele, com a fraternidade, com a bondade, e ele se sente moralmente, ele se ergue, queira ou não queira. E assim acontece em todas as religiões, onde quando nós precisamos adentrar dentro de um templo religioso, que aquela pessoa vem, nos acolhe e nos dá o melhor dela para que possamos diminuir os nossos conflitos. Porque queira ou não queira, Deus está em todas as religiões. Queira ou não queira, o amor é o que libera certos ressentimentos. O amor é que nos dá aquela possibilidade de crescimento e que nós podemos dar àqueles que necessitam. Então, por que a pessoa precisa do ato de indulgência? Para que ela possa se erguer espiritualmente, é claro. E qual é as características das pessoas indulgentes? Sobressaem entre os demais. As pessoas que são indulgentes, elas são simpáticas, elas angariam amizades, elas são admiradas, elas são vistas com muito júbilo. As pessoas indulgentes, elas exalam uma energia diferente, ela tem um hálito espiritual diferente, ela atrai as pessoas, com a presença, ela reconforta as pessoas. Essas são as pessoas indulgentes. Quando a pessoa não é indulgente, ela passa para o meio onde ela está sem abrir a boca e mal-estar. Ela passa uma espécie de, irritação. E as pessoas indulgentes já têm aquele sentimento de compaixão. Não é preciso ter religião para ser indulgente. Tem pessoas que fazem, não acreditam em Deus, não acreditam em Deus, mas tem dentro dele a compaixão. Ele sabe que aquela pessoa precisa da compaixão. Ele tem um entendimento espiritual por dentro dele, que ele sabe que a pessoa precisa da tolerância, a pessoa precisa colocar para fora aquilo que ela está sentindo. E a pessoa com falta de indulgência não vê nada disso. Agora, uma das coisas mais fáceis que tem é criticar os nossos semelhantes. A coisa mais fácil que tem é criticar os nossos semelhantes. Nós nunca olhamos para trás. Nós nunca repensamos as nossas emoções, que criticar é muito mais fácil do que aceitar que nós somos muito intolerantes. Criticar é muito mais fácil para nós, para o nosso ego, do que aceitar que nós somos pessoas que precisam modificar os nossos valores. E todos nós temos a mesma necessidade. O Dr. Nuno Facuri lançou o livro Neuropílulas, e ele diz que as nossas doenças, nós mesmos causamos as nossas doenças. E as nossas doenças vêm da falta de facilidade de dominar o nosso ego, de dominar as nossas imperfeições. Olha, minha gente, às vezes a gente precisa parar um pouco para pensar. Quando Jesus dizia assim: olha, sois pequenos deuses, vocês farão o que eu faço.
Isso está na Bíblia. Então quer dizer que nós somos uma semente do pequeno Deus. Porque nós nascemos simples, nascemos ignorantes, mas ignorando nas leis de Deus. E Dona Teresinha colocou com muita propriedade, dizendo que nós somos incompletos. Porque nós nascemos simples, somos incompletos. Precisamos entender o que é a lei de Deus. O que nos atrapalha para não ser pequenos deuses? A falta de sabedoria, a falta de moral, e que nós estamos aqui para conquistar isso. E para que nós possamos compreender o trabalho de busca, porque nós não somos pequenos deuses. Por quê? Porque nós não pertencemos ao reino de Deus. Porque nós temos pouca sabedoria, nós temos ainda um lado moral muito falso. Olha, só que nós estamos crescendo. Já pensou 2000 anos atrás, quando Jesus estava em evidência? A falta que tinha de amor ao próximo. Já pensaram vocês? Hoje nós estamos em passo lento. A intelectualidade está muito acima, mas o lado moral está muito abaixo ainda. Mas nós estamos conquistando a indulgência. Vejamos o seguinte: qual é a primeira escola que nós temos aqui para conquistar e aprender a ser indulgente? A família. A família é tudo. Os nossos pequenininhos vêm nas famílias, eles precisam ser adestrados, porque eles trazem de outras vidas certas irregularidades que nós precisamos recondicioná-los agora. Nós precisamos colocar ele no eixo certo. E nós não sabemos com quem nós estamos conversando, por vezes. Porque Jesus disse a Nicodemos: olha, Nicodemos, o Espírito é como o vento. A gente não sabe nem de onde vai e nem para onde vem. Então, é preciso um pé atrás. Agora, nós precisamos também verificar que o mundo está ficando, apesar dos conflitos, está se tornando lei ser indulgente. Nós temos o estatuto do menor. Já pensou? No estatuto do menor, o que nós vemos na sociedade, o que fazem para o menor? Tendo leis. Já pensou quando não tinha lei? Olha, a indulgência tem que ser aplicada, não tem como. O estatuto da mulher. Já pensou, tem certas regiões que esse estatuto nem entra, porque a mulher ela é relevada ao segundo, ao terceiro, ou sei lá, ao quarto plano. O estatuto do idoso. Olha, é um crescimento moral muito grande de Jesus para cá. Agora eles estão aprovando o estatuto daqueles que têm necessidades especiais. Estatuto de quem tem necessidades especiais. Vejamos que no passado nós não tínhamos aquele, chega num banco, os preferenciais, chega no ônibus, tem lugar para o preferencial. Pode a lei não estar assim sendo cumprida totalmente, mas no futuro nós vamos observar que as coisas vão se modificando. Não tem como sair fora dessas leis que são naturais: o respeito, o amor, a si próprio. E vamos mais adiante. Olha só, tem aquela passagem da mulher adúltera que serve muito bem para que nós possamos ter condições de abrir um leque e entender o que é a indulgência também. Eu acredito que todos vocês sabem dessa passagem, mas vamos relembrar. Os fariseus e escribas apresentaram para Jesus uma mulher adúltera e, querendo colocar Jesus em xeque contra as leis mosaicas, os fariseus falaram assim: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério.
E a lei de Moisés manda o que ela apedreja. Qual é o seu sentimento a respeito disso? Aí Jesus olhando, né? Escrevendo no chão, e eles cobrando. Aí eles diziam, Jesus se ergueu e disse: olha, aqueles de vocês que tivessem pecado, atirem a primeira pedra. Desde os mais velhos até os mais novos foram se retirando. Por quê? Caiu a ficha, né? Caiu a ficha, sabendo que todos tinham pecado. Mas esta ação de Jesus demonstra a indulgência. Esta ação de Jesus demonstra na vida prática para nós que adultério todos nós cometemos. Não é adultério só de relacionamento, é adultério outras faltas. Tanto é que nós precisamos também entender, quando Jesus disse: reconciliai-vos enquanto estáis a caminho, né? Reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Existe a lei de ação e reação. Então nós vamos procurar entender que Jesus colocou em prática a bondade, a compaixão, a tolerância, a relevância, a humildade, a honestidade, tudo ali no julgamento daquela mulher. Por quê? Deus sendo honesto, justo e bom conosco, por que nós não vamos também, né, seguir os princípios cristãos, os princípios de Deus? Por quê? Se nós seguimos, nós não vamos criar esses conflitos que nós estamos tendo hoje. Vamos para mais um tópico. Há pouco tempo atrás, na década de 60, 70, talvez até hoje, uma mulher solteira, uma mulher mãe, era mal vista. Era mal vista mesmo. Às vezes nem emprego ela arrumava porque tinha esse detalhe de ser mãe. E uma mulher divorciada então? Às vezes nem possibilidade ela tinha de arrumar uma nova união, porque ela era mal vista pela sociedade. Era mal falada. Eu tive, quando na minha mocidade, eu me candidatei para um emprego, cujo emprego, um amigo disse assim: vai lá, preenche uma ficha lá, que você vai entrar nesse lugar. Preenche uma ficha. E nessa ficha dizia a religião, eu pus espírita. Anos depois, 10 ou 15 anos depois, encontrei com o amigo, e talvez ele estava lembrando desse detalhe, e talvez até ele tivesse um pouco também de ressentimento, né? Não sei. Tem uma coisa que está engasgada em mim, que quando aquela vaga de emprego estava em aberto e eu pedi para você ir lá preencher um currículo, eu sabia que você poderia entrar. Sabe por que você não entrou nessa vaga? Porque você pôs um detalhe: religião espírita. Olha só a época, 60, 70, ou final de 50. Então, veja como a falta de indulgência é generalizada em todos os lugares. Veja que o amai-vos uns aos outros, está muito difícil a pessoa compreender. Uma outra coisa também, há poucos dias, eu estava esperando o ônibus, eu ando muito de ônibus, já que se aposentar no faculdade mesmo, fica mais barato, né? E eu já tão acostumado nesse lugar, eu escutei uma mulher conversando com a outra assim: mas você já foi salva? Sim, eu estou salva. Olha, cá entre nós, viu? Eu não ando com pessoa que não é salva. Olha, nas entrelinhas, para bom entendedor, meia palavra basta.
Então quer dizer que o Deus deles são diferentes. Nós somos filhos de Deus, os filhos são diferentes. O que nós precisamos compreender é essa noção de ser espírita e entender a essência do ensinamento de Jesus. Porque espírita é um detalhe, a compreensão que é o outro, um critério mais forte de como devemos aplicar, né? Então nós vemos que nós temos estatuto da mulher, estatuto do idoso, estatuto da criança, então que tais leis podem não ser eficazes, mas um dia vai ser eficaz. Agora, o Hamed, que é um espírito que vem através do escritor Francisco do Espírito Santo Neto, ele diz que julgar uma ação é muito diferente de julgar uma pessoa. Nós podemos julgar, vamos supor, uma pessoa desonesta quando comete um furto, é errado. Comete uma outra coisa qualquer, tudo é errado. E que a prostituição é errado. Mas nós não devemos julgar a pessoa que é a prostituída. Porque cada pessoa tem seu histórico, cada pessoa tem a sua vida particular. O que nós precisamos ter é compaixão. E essa compaixão vem ao encontro mais tarde. É que um dia nós não vamos observar mais no meio social esse tipo de coisa. Porque o mundo vai passando por modificações, as pessoas vão se modificando, vão aceitando as lições de Jesus, vão inteirando em sua vida certas responsabilidades e amar o próximo a si mesmo. E quando nós amamos o próximo a si mesmo, nós não vamos querer para o próximo aquilo que nós não queremos para nós, né? Esses dias assisti na Rede Globo televisão, ao meio-dia, uma reportagem assim, olha. Uma pessoa lá no norte, eu não vou citar com detalhe o lugar, uma pessoa lá no norte, na cidade, ele entrou no supermercado, fez suas comprinhas, e na saída ele foi pego uma quantidade de carne que ele não pagou. O segurança o prendeu, veio os militares, levaram ele para a cadeia, foi feito o BO e ele foi preso. Ele estava passando necessidade, né, para fazer isso. Chegando lá, depois do BO, que ele esclareceu, os militares se enterneceram da necessidade dele, fizeram vaquinha e, né, pagaram a fiança e soltaram o homem. Além disso, ainda fizeram uma outra comprinha para abastecer a casa dele, que na casa dele tem os filhos dele passando fome. Agora, preste bem atenção, o que foi dito, né? Roubar, né? Ou furtar, não é recomendado. Mas como vamos julgar uma pessoa dessa? Como vamos colocar, como vamos decapitar essa pessoa perante a sociedade? Às vezes nós passamos com um semáforo, alguém pede 10 centavos, alguém pede isso ou pede aquilo, nós abaixamos o olho, suspendemos o vidro, né, pensando que todo mundo tem a mesma característica. Se nós demonstrarmos aquela qualidade que nós temos de ser indulgente, nós abrimos o vidro e conversamos com a pessoa, nós vamos ver que não é aquilo que nós pensamos. Nem todo mundo é bandido. Não podemos considerar todo mundo sendo bandido. Nós somos necessitados do amor do próximo. Que quando nós olhamos para a pessoa, aquele olhar de indulgente, a pessoa se desarma. O que tem que acontecer, acontece. Está nas leis de Deus. Isso é natural, esse movimento de ação e reação. Não tem como, né? Então nós precisamos entender mesmo. Albert Einstein, que não era espírita, ele tem a seguinte filosofia: para mim, os homens caminham pela face da terra em fila indiana. Presta bem atenção.
atrás do outro, em fila indiana. Só que cada um carrega 2 sacolas. Uma sacola na frente com todas as suas virtudes. E uma sacola de trás com todos os seus defeitos. E o que faz? Você andando, você está com o peito estufado de virtudes, sem saber que aquele de trás está olhando todos os seus defeitos. Está te julgando. A vida não empresta, a vida não dá, a vida dizer, né? Você recebe aquilo que você precisa. As coisas não caem do alto, naturalmente. É um trabalho que nós temos que fazer e busca. Então, minha gente, tudo o que a vida faz é retribuir e transferir a nós o que nós merecemos. O ser humano é um verdadeiro campo, atraindo pessoas, atraindo situações para o nosso mundo mental, né? Tipo simpatias e antipatias. Constantemente nós estamos avaliando, emitindo opiniões, consequentemente atraindo tudo aquilo que nós irradiamos. Olha, isso é profundo. Quando nós temos a falta de indulgência, nós temos também que a nossa ignorância nos falta detalhes para entender que nós atraímos nesse campo, é aonde neuropílulas, aonde que o Dr. Nuno Facuri explica com detalhes, que as pessoas que dizem assim, olha, se as criaturas afirmarem, idosos não têm direito ao aborto, idosos não têm isso, idosos não têm direito de se casar novamente, eles estão criando para o futuro uma situação que eles estão se desenhando. Ele vai chegar àquele ponto, se a pessoa for jovem, com a mesma necessidade. Se nós declaramos assim, homossexualidade é abominável, na nossa vivência que nós estamos passando por aqui, nós vamos confrontar para o futuro com conflitos relacionados com os nossos netos, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, ou com o pessoal que fazem parte do nosso meio social, que são íntimos a nós, que vai nos causar grandes ressentimentos, vai nos causar grandes preocupações. É por isso que nós não devemos criticar, porque a crítica é uma espécie de uma lança que machuca o nosso perispírito e que vai fluir naturalmente na nossa vida, no nosso meio social, aonde quer que nós estejamos. Um dia vai fluir a nossa crítica, aquilo que nós observamos no meio social, no meio onde nós vivemos, aquele olhar de crítico que nós precisamos evitar. Essa é uma situação de correção matemática. Não julgueis para que não seja julgado. Mas por que estou passando por isso? É por isso que você está passando por isso, né? No perdão, diz assim, Pedro perguntou para Jesus, mestre, quantas vezes devo perdoar? 6? 7? Não, 70 vezes 7. É o que nós devemos entender. Perdão sempre. Indulgência sempre. E devido ao nosso comportamento preconceituoso, trazemos-se múltiplos clichês de vidas passadas, uma presente vida também, que atua na nossa presente existência em forma de patologias diversas, ansiedades, depressão, inquietação, devido ao quê? O nosso procedimento. Quando nós temos um procedimento positivo, quando nós temos um procedimento que possa se dizer assim, olha, esse procedimento é harmônico, dificilmente nós vamos passar
por essas situações constrangedoras em nossas vidas. Porque as leis que são naturais, as leis dos céus, nos dá a possibilidade, que elas nunca mudam, nos dá a possibilidade de crescimento espiritual. E quem cresce espiritualmente vai entendendo o outro. O que nós temos que entender é o outro, né? Agora vamos passar para um outro assunto. Essas fontes emitem através de mecanismos físicos energia que não nos deixam sair com facilidade de fluxos desses eventos desagradáveis, registrados pela retina da nossa própria alma, antigas mágoas, feridas morais, entre os fardos da culpa e da vergonha que nos atropelam. Contraímos, é o que eu disse agora há pouco, porque muitos falam assim: eu estou cansado, sabe, eu trabalhei muito, vou tirar férias, estou muito estressado, completamente, vou tirar férias. Mas o bom daquele tirar-se férias é que, durante as férias, revise os seus valores. Que durante as férias tem tempo de rever os valores deles, né? Durante as férias, nós vamos ter tempo de sentar debaixo do pé de coqueiro e ficar pensando: nossa, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Nós podemos também estar na beira de uma praia, olhando aquele mar azul, né? E recordar aquelas situações que nós podíamos remendar. Nós podíamos modificar. Por vezes é muito mais fácil a gente falar assim: olha, eu tenho uma cólica intestinal, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma queda de pressão de vez em quando, do que aceitar que ele é intolerante. Então, muitas moléstias consideradas orgânicas reverte-se da nossa malvivência, mal procedência emocional. Diz Hamed: não se trata de esquecer as marcas profundas que nos deixaram na alma, ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão, por saber que nós outros ainda estamos distantes de agir corretamente. É assim a maioria dos nossos companheiros de jornada está sabendo que nós estamos sofrendo esse tipo de ressentimento criado por nós mesmos. Agora vamos explicar uma coisa. Nós precisamos parar para respirar. Leon Denis foi um grande escritor, um grande divulgador do Espiritismo, um grande seguidor de Kardec, que nós vamos fechar essa palestra com essa grande reflexão. Por ele ser uma pessoa de uma moral talvez elevada, por ele ser uma pessoa muito conhecida em Paris na época, ele foi convidado a ser membro de um júri. E a pessoa a ser julgada, pelo crime que ele tinha cometido na época, a pena era de morte. Sendo a pena de morte, todos os outros 6 jurados, né, pelo que ele tinha cometido, né, aprovaram pena de morte para aquela pessoa, menos Leon Denis. Aí perguntaram a Leon Denis: por que, Leon Denis, você votou contra a pena de morte dessa pessoa? Aí ele disse: olha, eu tenho na minha formação, que eu sou reencarnacionista, tenho na minha formação que nós somos imortais. Se eu voto para essa pessoa a pena de morte,
mais estrago ainda ele vai fazer na vida espiritual. Nós não conhecemos o histórico dessa pessoa. E o que vai acontecer? Na vida espiritual, nós vamos ganhar um grande inimigo. Nós vamos ganhar coisas que nós não temos a imaginação para compreender no presente. Quem será essa pessoa? O que será de nós perante essa pessoa se ele passar para o mundo espiritual? É muito melhor ter entre quatro paredes do que colocar ele na vida espiritual. Agora nós precisamos compreender e fazer esse repensar que nós temos outras situações quase igual, que nós precisamos compreender que quando nós adquirimos adversários aqui no campo material, se ele passa para o lado espiritual, o estrago é maior ainda. Por isso que Jesus disse: reconcilia-te enquanto estás a caminho. Que enquanto nós estamos a caminho, ele disse: olha, se você for fazer uma oferta para a sua divindade e lembrar que você tem algum adversário, vá antes, conversa com o seu adversário, depois venha fazer a sua oferta, será muito mais agradável a Deus. Veja que nós temos muito que pensar a respeito do que é o cristianismo. Veja que nós temos muito que pensar porque como nós deveremos proceder perante a sociedade. Tem um palestrante espírita que eu não esqueço o nome agora, que ele diz o seguinte: nós estamos aqui em regime de semi-encarnados, e quando nós passamos para lá, nós estamos em regime de semi-desencarnados. Isso por quê? Enquanto nós pertencemos a essa constituição aqui energética da Terra, todos nós vamos estar juntos, na mesma família, e vamos criar laços de amor, para que possamos estar em paz com o outro, para que possamos adquirir do outro aquilo que nós precisamos. Amor. O amor, ele dissolve todos os ressentimentos. Quando nós colocarmos em prática essa abrangência do amor, um simples abraço, ou um beijo, ou aonde quer que a gente vá fazendo os bons procedimentos, nós vamos conquistando a espiritualidade, onde quer que seja. Olha, minha gente, eu tinha que dizer a respeito de indulgência. Nós poderíamos aprofundar muito mais, mas eu dei aquilo que eu pude compreender a respeito da indulgência. E que a paz espiritual, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Que nós possamos ser mais indulgentes daqui para frente e compreender a vinda de Jesus para nós.